Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Eu estou muito bem, graças a Deus. Gente, finalmente comecei a dar início aí numa coisa que eu já queria ter feito há bastante tempo aqui no lote, que é dar uma mudada e uma organizada no viveiro, tá? Eu já vou começar pedindo desculpa para vocês por eu não ter conseguido postar o vídeo ontem, terça-feira, que é o dia que foi combinado e programado e tá escrito lá na capa do canal do YouTube. Então, peço desculpa para vocês, realmente não foi possível eu finalizar a gravação, porque eu fiquei praticamente o dia todo no serviço, tá certo? Mas, sem enrolações, eu espero que vocês me desculpem e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, começando por aqui então, conforme foi dito aí nos vídeos anteriores, eu comentei com vocês que eu iria fazer a mudança dos viveiros, né? Pois bem, eu já tirei aquele viveirão que estava aqui antes, que a princípio foi feito com o intuito de servir como baia para os garnizés, tá? E aí, gente, acabou que eu utilizei ele com os garnizés durante um tempo, na época que o Colorful ainda estava vivo, isso faz mais ou menos 1 ano e uns meses. E aí acabou ficando para eu criar os pintinhos depois. E por fim, eu parei de utilizar ele para criar os pintinhos, gente, porque independente do modo que a chuva viesse e do modo que estava colocado essas telhas aqui, chovia bastante dentro. Então não era interessante deixar os pintinhos lá dentro. E acabou que por fim tava só um viveiro ali para deixar um ninho dentro para as galinhas botarem, tá? Então, tecnicamente era um viveiro desnecessário, apenas ocupando um espaço que eu poderia usar para colocar um outro viveiro, tá? Que é exatamente o que eu vou fazer. Beleza? A gente vai dar uma mexida ali agora para passar o lança-chama, tanto nos viveiros. Vou mostrar um pouco para vocês e depois a gente dá continuidade. Bom, gente, o viveiro que estava aqui já não está aqui mais, tá? Era onde a Judite estava chocando. Eu retirei os ovos dela e coloquei na chocadeira. Vou fazer a ovoscopia. Se eu lembrar, eu ainda passo o resultado para vocês hoje, tá? O viveiro que estava ali, gente, tá aqui desse lado de cá. Meu pai já passou o lança-chama aqui e eu ainda tenho que decidir o lugar certinho que eu vou colocar ele, tá bom? E aí, conforme eu estava falando para vocês, aqui onde estava aquele viveiro eu já tirei, ele tá desse lado aqui. Agora eu tenho que organizar certinho para eu colocar ele em cima dos tijolos, que nem funcionava o outro viveiro, entendeu? Porque aí dá para fazer tanto um ninho quanto um outro viveirinho no chão, aqui na parte de baixo desse viveiro, beleza? E meu pai tá finalizando aquele viveiro ali, que aí eu vou mudar esse daqui, no caso, lá pro lugar onde estava esse, ok? Aquele viveiro antigamente já ficava lá daquele lado e aí eu resolvi passar ele para cá, mas como eu estou fazendo essas pequenas mudanças agora, eu vou retorná-lo para aquele lado de lá, beleza? O que eu vou fazer agora, gente? Vou medir esse viveiro aqui, vou arrumar os tijolos aqui no chão certinho, tá? Para dar a largura e para ficar bem fixado em cima. E aí depois é só colocar o viveiro e dar uma organizada na parte de dentro, tá? Porque aqui eu quero fechar essas laterais aqui que estão abertas, tá vendo? Com essas gretinhas aqui, pelo menos mais uns 15, 20 centímetros, tanto de um lado quanto do outro. O fundo ainda ficará aberto, tá? E não sei se vocês se recordam, nessa parte aqui, ó,
tinha um negócio colocado. Bom, gente, depois de algumas horinhas, tá? Nós colocamos os tijolos aqui na parte de baixo, colocamos o viveiro em cima e eu tirei um pouco daquele grosso da sujeira que tava, joguei um pouco de cal e também retirei o grosso, tá? Então ficou dessa forma aqui. Mais tarde ainda eu vou tornar a passar a vassoura ali dentro para tirar um pouco mais do pó que fica, porque acaba grudando, né? Mas em todos os casos aí já tá bem adiantado todo o processo, tá? E aí eu comentei com vocês que eu faria o fechamento das laterais. Até então eu iria fazer com a própria, porém eu optei por usar o chapateco, tá? É mais fácil de manusear, não dá trabalho, não precisa ficar cortando, não precisa ficar medindo, tá? Então ficou dessa forma aqui, só ficou essa parte de cima aqui aberta, que pra mim, por enquanto, não vejo problema nisso, tá? Eu parafusei o chapateco ali, eu pensei em pregar, mas na hora de tirar podia ser que desse um pouco mais de trabalho, tá? Então, quando eu quiser retirar, é só eu desparafusar e já tá tudo certo. Aqui desse outro lado, gente, eu vou fazer da mesma forma, tá? Eu coloquei duas madeirinhas aqui, porque o pedaço de chapateco que eu peguei não era tão grande, então eu presumi que não daria essa parte toda aqui, né? Assim. E aí eu coloquei as duas madeiras ali e vou fazer o teste ainda. Eu molhei o chapateco porque ele estava um pouco torto, então molhei, coloquei um peso em cima e aí ele se alinha novamente, beleza? Mas por enquanto esse viveiro aqui é isso. Eu ainda vou ver se eu também consigo, gente, colocar alguma madeira aqui na parte de baixo, tá vendo? Essa parte de baixo aqui fica aberta. E como agora eu mudei de lugar, gente, as galinhas vão tentar ter acesso lá embaixo e pode ser que alguma fique presa, né? E aí se ficar presa durante muito tempo, o resultado é a morte e não é isso que eu quero, ok? Nos outros viveiros, gente, fiz mais algumas mudanças, tá? Vou mostrar pra vocês. Inclusive no viveiro que tava aqui, eu mudei ele daqui, gente, e passei ele lá pro canto, perto da geladeira. Tá certo? E aí, como é um viveiro bem velho já, segunda, terceira ou quarta mão, sei lá eu, ele acabou dando uma desmontadinha de leve aqui, ó, quando a gente foi tirar, tá? Mas isso é o mínimo. Eu soltei as galinhas que estavam aqui dentro. Na parte da noite, depois que eu terminar de arrumar o viveiro também, vou tornar prendê-las. Tem dois garnizezinhos aqui dentro. Dois garnizés não. Um garnizé e um franguinho. E aí eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha só. A madeira que tava aqui, ó, ela saiu. Porque como eu já falei pra vocês, é um viveiro velho. Então, tem essa parte ainda que eu tenho que organizar nesse viveiro. E aí tem que arrumar alguma coisa também para colocar aqui em cima, tá? Esse viveiro eu tô usando por enquanto para deixar as galinhas que eu iria bater. Porém, futuramente eu vou usar ele só para tirar as galinhas do choco mesmo. Tranquilo? E aí a geladeira por enquanto continuará aqui, se eu não mudar de ideia até mais tarde. Nesse daqui, gente, que tava as frangas suras e a outra franga branca de ovo verde, eu mudei aqui pro lado de cá, perto do viveiro onde está a Marieta, tá? E aí eu vou dar uma organizada nele, principalmente na parte de cima, tá? A parte de baixo eu não tenho tanto interesse em mexer por agora, mas ainda assim eu vou dar uma ajeitada aqui na questão da tela, tá? Porque essa tela aqui, ó, ela tá toda estourada, porque os abençoadinhos estouraram lá, tá? Mas é o seguinte, essa tábua gigantesca aqui, ó, que tava aqui em cima, eu já retirei, tá? Essa tábua aqui eu vou retirar também. Desse lado aqui, vou retirar tanto a tábua que tá na horizontal, quanto as tábuas que estão na verticais, tá? Essa aqui de cima e essas outras três daqui de baixo. Não que eu vá deixar sem, mas eu vou tirar para organizar certinho, cortar elas na metragem necessária, ok? E aí
nesse viveiro aqui é somente isso que eu vou fazer, tá? Teria a possibilidade também, gente, de eu fechar essa lateral aqui, ó. Que aí eu tava usando o chapateco no caso para fechar. Mas aí vai dar muito trabalho. E aqui é um lugar que quando chove empoça bastante água. Então não é interessante para colocar, por exemplo, uma galinha com um pintinho. É um lugar ótimo, mas tem aí essa questão que me faz pensar aí algumas vezes antes de fechar o lugar para colocar os pintinhos, tá? Para frango, gente, aí já é outros 500. Daria para fechar a lateral aqui de forma, entre aspas, grosseira, né? Colocar umas ripas, umas 5 ou 6 rispas aí com um espaçamento maior ou menor que isso, tanto faz. E daria para deixar alguns frangos aqui dentro. Mas eu vou analisar tudo certinho. Ainda nesse vídeo eu comento com vocês qual foi a minha decisão, ok? Então eu vou retirar. Vou dar uma organizada geral aqui e aí eu volto hora que ele já estiver pronto. Bom, gente, eu ainda não concluí aqui tudo certinho, mas ó, já dá pra vocês verem uma diferença aí. Eu baixei a tela, tá? Porque a tela era nesse comprimento atual e aí eu dobrei ela pra fazer 2 camadas, tá? A única coisa que agora eu tenho que pensar, gente, é que essa parte aqui, ó, esse pé do viveiro desgastou e acabou cedendo. E aí eu tenho que pensar em alguma alternativa para eu colocar aqui embaixo, tá? Sem utilizar o tijolo. Então por esse motivo que aqui embaixo eu não consegui finalizar. E eu não vou finalizar isso hoje, ok? A parte de cima aqui eu já coloquei 2 ripinhas aqui, que já é o suficiente para os frangos não sair. Aí ficou essa outra lateral aqui para eu fechar. Eu acho que eu vou fechar com chapateco, vou ver se eu consigo cortar um chapateco. Se eu não conseguir, eu vou fechar com madeira mesmo, ok? Mas no mais é isso, o viveiro vai ficar aqui agora. Gente, deu outra cara ali pro lote, o fato de eu ter tirado aqueles 2 viveiros deu uma visão de mais espaço, sabe? E agora eu vou ali mostrar o outro pra vocês. Eu já coloquei as 2 barras de chapateco, uma do lado da outra. Que agora a única coisa que falta fazer ali do outro lado é cobrir. Olha só, aqui tá o outro viveiro, tá? Já vou demonstrar aqui pra vocês. Ó, a folha do chapateco aqui deu certinho, gente. Fez até um H e um A aqui, né? Ficou até legal. Mas olha só, deu certinho aqui, ó, nessa parte aqui, onde eu falei pra vocês que eu pensei que não iria dar, né? Por causa da madeira, foi por isso que eu preguei. E aí ficou beleza. A parte boa de ter sobrado um pouquinho aqui na lateral, gente, é que dependendo da posição que o vento vir, ainda dá uma quebrada aqui, tá? Aí aqui do lado de dentro, continua do mesmo jeito que estava antes. Eu vou tirar o excesso do cal, que nem eu falei para vocês que eu iria fazer, e já vou aproveitar para cobrir também, ok? Gente, estamos no finalzinho da tarde aqui. Hoje também não deu para eu fazer nada, tá? E é por esse motivo que eu não vou conseguir mostrar todos os viveiros que eu mostrei para vocês que eu fiz a mudança pronto, ok? Eu posso mostrar eles aí para vocês nos próximos vídeos, na próxima semana ou até mesmo no vídeo de sábado, não sei, mas bem provável, mais que na próxima semana, tá joia? Mas então, vou mostrar esse aqui, que esse aqui é o único que eu consegui finalizar. Tanto a parte da cobertura quanto a parte interna, lá dentro já tá tudo certo também. Não tem nada para eu fazer, além de colocar o comedouro, o bebedouro e os integrantes que vão ficar ali dentro. Tá certo? Coloquei essas chapas de alumínio aqui na parte de cima para fazer a cobertura. Se fosse um pouquinho menos largo, gente, uma chapa dessa seria perfeita, tá? Mas como ficou aí uma questão de uns 5 ou 6 centímetros ainda para fechar, eu preferi colocar 2 chapas. E eu ainda posso, vou vir desse outro ângulo aqui para vocês olharem. Eu ainda posso colocar essa segunda chapa aqui, ó, um pouco mais para cá. Vocês estão vendo que ela tá aqui, né? O início dela é aqui. Então eu posso colocar ela nesse de cá e colocar 2 ripinhas aqui na frente, no chão mesmo, cavar 2 buraquinhos aqui e colocar as ripinhas na frente para ela ficar
ainda mais pra frente, gente. Porque dependendo do ângulo que vira a chuva, isso facilita, porque aí não vai molhar muito lá dentro. E também pode dar uma quebrada no vento também, tá? Por enquanto, isso aqui vai servir de puleiro para as galinhas, tá? É um dos lugares mais altos que eu tenho nessa parte do lote. Então, como vocês podem ver, já tá bem cheião de cocô aqui em cima. Significa que elas dormiram aqui ontem já na parte da noite. E aí, o que eu pensei aqui na parte de dentro? Colocar uma ripa de comprido assim, só que nessa outra parte aqui, ó, para pendurar tanto o bebedouro quanto o comedouro, tá? Eu tenho aqueles comedouros de calha aqui em casa, porém, dependendo do tamanho dos franguinhos que vão ficar aqui dentro, gente, eles não conseguem bicar porque o espacinho que tem entre aquelas gradinhas que tem na calha é pequeno. Então eu comprei aqueles bebedouros tradicionais, tá? Que é aqueles bebedouros de tubo. Comprei um de 3 kg, que aí já comprei esse maiorzinho no caso de eu precisar sair e ter aí lugar para deixar comida e água suficiente para eles, tá? Mas aí no próximo vídeo eu já vou acrescentar os futuros integrantes daqui, que eu acho que vocês já tenham mais ou menos aí uma noção de quem vai ser, ok? Mas aí já fica o spoiler pro próximo vídeo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mil desculpas novamente, gente, por realmente não ter conseguido concretizar aí todos os viveiros. Mas no decorrer da semana aí, eu creio que eu consigo finalizar eles, beleza? Então aguardo vocês no vídeo de sábado. Um grande abraço, tchau, tchau e fiquem com Deus.